10 anos atrás, todo torcedor de futebol brasileiro que era alheio, indiferente ou cúmplice da verdadeira máfia reinante na CBF, da então seleção brasileira e do seu menino Ney, toda essa turma tomou uma porrada muito bem dada no meio da cara e foi a nocaute instantâneo, daqueles que a gente via nos desenhos animados, né, com as estrelas rodando em volta da cabeça, com uma velocidade supersônica, diga-se passagem. Toda essa turma tomou um soco muito bem dado. Por quê? Por causa do 7-1 contra a Alemanha na Copa de 2014, que foi, para mim, tanto o resultado mais espetacular da história do futebol, como também, ao mesmo tempo, foi a maior tragédia da história do futebol brasileiro em todos os tempos e que jamais vai ser esquecida, tanto por nós quanto por todas as pessoas que adoram o futebol ao redor do planeta. E eu tenho algo a dizer a respeito disso hoje, 10 anos depois. Presta atenção. Pergunta que eu mais ouço. Regis, você poderia ouvir a minha música e dar a sua opinião? Ou numa variação que é: Regis, acabei de lançar um material novo, você poderia me falar o que é que você acha dele? que uma crítica sincera, especialmente de alguém com experiência, pode realmente ser um divisor de águas na carreira de um músico, de um cantor. Só que para isso funcionar, tem que ser feito do jeito certo. Eu vou ouvir a sua música e vou fazer uma crítica a respeito dela. Vou analisar tudo de uma forma detalhada e minuciosa e vou fazer uma crítica extremamente sincera, como eu faço com todos os artistas, com todas as bandas. E eu ainda vou enviar para você essa crítica por vídeo, mas eu já vou te adiantando, eu não vou fazer nada de graça, porque eu vou valorizar o seu trabalho e você vai valorizar o meu. Clica aqui embaixo e manda a sua música. Tá feito o desafio. Meu amigo e minha amiga, é óbvio que desde o 7-1, daquele fatídico 8 de julho de 2014, quando eu particularmente torci para a Alemanha, porque eu já tinha uma total ojeriza àquela neymarzificação que imperava naqueles tempos, cara, nós presenciamos, desde aquela época, nada que fosse parecido com algum tipo de reformulação do futebol brasileiro depois daquela tragédia. Nada. Porque com o passar do tempo, cara, qualquer mudança possível foi jogada dentro de um porão escuro e úmido, e a falta de caráter e profissionalismo dos dirigentes do futebol, cara, continuaram a mesma que desde sempre, cara, de décadas passadas, e não apenas no esporte, cara, mas também no caráter desonesto que parece estar dentro da maior parte do povo brasileiro, cara. Nada mudou. O resultado disso, cara, daquele 7-1, cara, foi tratado, sabe com o quê? Com um band-aid. Porque para contrabalançar aquele trágico clima de oba-oba, o Felipão e o Carlos Alberto Parreira foram demitidos e saíram escorraçados, não sem antes protagonizar aquele patético episódio da carta da Dona Lúcia. Lembra disso aí, cara? Dá uma pesquisada na internet e veja que ponto a coisa chegou naquela época. E aí contrataram o carrancudo e autoritário Dunga, que foi colocado como técnico ali, e a tal seleção, com o Dunga, vinha fazendo uma campanha tão pífia nas eliminatórias para a Copa seguinte, cara, que eles mandaram o Dunga embora e trouxeram o então insensado Tite para salvar a pátria. E ele salvou mesmo, porque o Brasil se classificou nas eliminatórias. Para então depois ter o Tite como um dos principais protagonistas e culpados, né, pelas eliminações da já então Selecinha nas quartas de finais, tanto da Copa da Rússia em 2018, como na Copa do Catar em 2022. Só os muito estúpidos acreditaram piamente nessa historinha contada por esse inacreditável e absurdo atual presidente da CBF, o tal de Edinaldo Rodrigues, cara, que o celebrado técnico Carlos Ancelotti deixaria para trás as glórias que ele conquistou com o Real Madrid, cara, para vir para cá, cara, e treinar a Selecinha. Desde a demissão do Tite, a Selecinha
foi comandada primeiramente pelo incompetente Ramon Menezes e depois, cara, pelo presepeiro do Fernando Diniz. E a Selecinha continua tomando soco atrás de soco, sendo que inclusive o mais recente foi essa patética eliminação contra o Uruguai na Copa América, né, que eu já comentei aqui num vídeo postado essa semana aqui no canal, você pode ir lá assistir, porque a Selecinha agora é comandada pelo... não muito, né, comandada, mas não muito assim pelo Dorival Júnior. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que 10 anos depois do 7-1, eu faço esse vídeo aqui, cara, para dizer para você que aquela catástrofe, né, foi e ainda é um acontecimento que mexeu absurdamente, cara, na nossa cultura e na percepção mundial a respeito de nós mesmos por parte do mundo inteiro, cara, de todas as nações estrangeiras. Não foram apenas aquelas 58 mil pessoas presentes no Mineirão naquele dia, nem as 428 milhões de pessoas que assistiram ao vivo no mundo inteiro e as incontáveis pessoas que vieram depois assistir aquelas imagens nos dias subsequentes, cara. Não foi apenas isso. Aquela derrota sensacional tinha acontecido, cara, depois de inúmeros protestos, cara, contra os gastos bilionários e desumanos, cara, para a realização daquela Copa do Mundo aqui no Brasil, cara. E quando eu falo gastos desumanos, cara, é porque a gente tinha e tem ainda problemas muito mais urgentes, cara. E a gente continua tendo esses problemas, cara, nas áreas da saúde, da educação, na área de infraestrutura, cara. É impossível esquecer algumas cenas vergonhosas daquele jogo, que se tornaram, inclusive, lendárias. O zagueiro, o Davi Luiz, cara, chorando e se desculpando frente às câmeras da Globo, cara, depois de ter o que para muitos especialistas foi a pior atuação de um jogador de alto nível em um jogo de grande importância, cara, em todos os tempos, por conta daquele surto de abandonar a defesa e ir pro ataque durante o jogo, cara, quando a Alemanha já ensaiava aquela goleada absolutamente mitológica, cara. Também não dá para esquecer a patética cena durante o hino nacional antes do jogo começar, cara, né? Com os jogadores cantando o hino aos berros e segurando a camisa do menino Ney, que tinha tomado aquele salto no vácuo, aquela ajoelhada, né? O salto no vácuo com a ajoelhada do colombiano, o Zuniga, no jogo anterior. Aliás, quem é da minha geração e assistia aos desenhos do Savamu, o Demolidor, sabe o que é o golpe lendário, que é o salto no vácuo com a ajoelhada. E, obviamente, vai ficar eternizado o choro convulsivo do capitão Thiago Silva durante aquela decisão por pênaltis, uma semana antes, lá no jogo contra o Chile. Lembra? Pois é. Obviamente, tudo tinha para dar errado com a seleção brasileira, cara. E deu, né? Então, com muita alegria, assistindo ao jogo na casa de um casal de amigos e rodeado por tantos outros amigos, cara, eu assisti em êxtase aqueles parças do menino Ney, né, tomarem um vareio de bola com a narração do Galvão Bueno, o primeiro gol da Alemanha, seguido por outros 4 gols em 6 minutos, né? E com meia hora de jogo, cara, a seleção tinha virado Selecinha, tomando de 5-0 no primeiro tempo, numa semifinal de Copa do Mundo e jogando em casa. E a cada gol que a Alemanha fazia, os meus amigos ali em volta, eles ficavam cogitando seriamente a opção de me jogar pela janela do 12º andar, o que deixou, inclusive, o ambiente ainda mais divertido para mim, cara. Assim como foi divertidíssimo assistir durante o intervalo do jogo, né, com o Brasil perdendo de 5-0, a Globo colocando comerciais de banco ali com musiquinha do Brasil mostrando a sua força, né? E colocando comercial de marca de presunto, cara, com crianças pedindo que os jogadores jogassem para elas, né? Já que as crianças nunca tinham visto o país vencer uma Copa do Mundo, cara. Foi hilário.
e bem representativo do clima de pachequismo que inundava o Brasil naquela época, cara. Depois, no segundo tempo, né, a Alemanha claramente tirou o pé, jogando ali em ritmo de treino e fazendo só 2 gols, cara, né? Então, os jogadores alemães todos ali preocupados em não humilhar ainda mais os anfitriões, né? E, na verdade, fazendo isso, eles só aumentaram ainda mais a humilhação. Daquele dia em diante, cara, esse episódio, aliás, para qualquer seleção brasileira de qualquer futuro, virou uma assombração pairando ali, e paira em todos os jogos, principalmente quando aconteceu as eliminações nas quartas de finais ali por adversários sem tradição no futebol, né? A Bélgica em 2018 e a Croácia em 2022, cara. Então, o futebol da Selecinha passou a ser uma sucessão de apreensão, susto, tragédia e comédia. E a cada derrota, cara, eu vejo tudo como uma daquelas adoráveis comédias de pastelão da minha infância. Ah, vejo isso com alegria. Por quê, cara? Porque a Selecinha está fadada a ter o mesmo destino da então considerada invencível seleção da Hungria ali nos anos 40, anos 50. E a Selecinha, ela vai se desvanecendo com o passar dos anos, cara, no meio de uma névoa, cara. Porque essa esperança messiânica de que o Brasil vai voltar a ser algum tipo de entidade majestosa do futebol, cara, pronta para renascer com as mesmas glórias e as conquistas do passado, cara, isso vai se dissolvendo a cada dia, como se fosse uma miragem, assim, né, em direção a um futuro repleto de colapsos, assim, dentro de um imenso buraco negro. E o uso metafórico, vamos dizer assim, da expressão 7-1, cara, virou uma constante nas nossas conversas, cara. Toda vez que acontece uma merda no Brasil causada pela incompetência de quem quer que seja, mais uma vez, né? E nos lembrando, cara, da ruína de ser brasileiro com muito orgulho, com muito amor, sabe? O cara detesta essa música. Então, meu amigo, minha amiga, esse 7-1 tem que ser lembrado mesmo, porque ele é inesquecível e ele vai continuar assombrando a todo mundo que é conivente com a maneira como o futebol é gerido aqui no Brasil. Uma vergonha. Enfim, essa é a minha opinião, meu amigo, minha amiga. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito do 7-1. Você ficou arrasado na época? Você ficou feliz como eu? Conta pra mim qual foi a reação que você teve, tá bom? E não esqueça de que é importantíssimo você clicar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e adquirir os produtos maravilhosos que a gente tem para mostrar para você, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.